Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, eu estou aqui com o deputado estadual Roberto Henriques e o nosso tema é o caso Meninas de Guarulhos. Roberto, outra impressão que eu tive é que, por mais que o crime de pedofilia que está sendo julgado já aconteceu em vários outros locais do país, mas a gente observa a sociedade. Geralmente a gente fala que é a favor de todos e tal, mas a diferença social entre pessoas às vezes interfere também no gosto do freguês. Segundo informações, há como réus, dentro desses 20, pessoas das mais variadas classes sociais, das mais variadas profissões. Eu estou fazendo essa introdução para te fazer uma pergunta. A sociedade de Campos, que vem de vários núcleos familiares, que há uma tendência de muitos se conhecerem e tal, que depois que vier esse crescimento todo, como você colocou, as coisas tendem a se dissipar mais. Mas a nossa sociedade está preparada para lamber essas feridas e encarar os julgamentos e as possíveis condenações como criminal e não como sentimental no sentido de benevolência? Olha, Cláudio, a sociedade brasileira, ela faz parte de uma sociedade latina, né? E nós, os latinos, nós temos uma tendência muito grande ao emocional. Isso é próprio da nossa gente, da nossa cultura em si, né? Mas nós temos que nos aprimorar, nós temos que crescer enquanto pessoa humana, crescer enquanto núcleo de pessoas humanas, não é isso? E enquanto grande comunidade, nós temos que ao máximo procurar evidenciar, né, que nós todos, né, não somos objetos da lei, mas somos sujeitos, né, da lei, que nós somos sujeitos de direitos, todos nós e as nossas crianças também. Então, se a gente faz essa reflexão e também deixa dentro de nós, né, sedimentar essa convicção de que nós temos que ser guiados, né, por um Estado de direitos, eu tenho certeza que nós poderemos dar passos significativos e saltos de qualidade para esse novo momento. Eu vejo que há essas informações, né, que chocou a todos, né? Chocou a nós todos as notícias lá de trás, de 2009, conforme eu tenho certeza que chocou a você, né, que está vendo pela primeira vez essas capas de reportagens jornalísticas que eu apresentei aqui. Como também agora, no momento em que foram denunciadas pessoas e pessoas presas, também chocou a nós todos. A gente sofre com o irmão que sofre, com o irmão que é vítima, né, e seus familiares, e com os nossos irmãos e irmãs que são membros das famílias dessas pessoas denunciadas. Então, por a gente, inclusive, não conhecer os autos e não saber dos nomes, porque o que eu, quanto autoridade, cobrava era a apuração do caso. Doa quem doer, independente de nomes. Independente de nomes. Então, quando vieram as denúncias, né, e as prisões, chocou a nós todos. Toda e qualquer comunidade, né, ela sofre esses impactos, né, das notícias positivas e das notícias negativas. Essa é uma notícia negativa, lamentável, né? Lamentáveis os crimes que foram praticados, né? E lamentáveis também a gente saber, né, das pessoas que estão aí envolvidas nesse caso. Então, eu creio que a sociedade, respondendo a você de Campos, né, vai amadurecendo, né? Temos que essas reflexões e programas como esse aqui, que trata esse caso com seriedade, ajuda também nesse processo de amadurecimento, de julgamento, né? E, sobretudo, de espírito comunitário que a gente tem que ter, de que nós não podemos varrer os nossos problemas para debaixo do tapete. Temos que sofrer com eles, conviver com eles, né? Tirar de tudo isso, né, as lições que nós temos que tirar, né? Até nessa dor que foi construída aí, tirar as lições de que um caso como esse tem que ser apurado com mais rapidez, de que não pode ficar a impunidade, tirar as lições de que nós temos que melhorar as redes de proteção à nossa infância e à nossa juventude. E a desigualdade social também, porque... Temos que fiscalizar
fiscalizar e cobrar o emprego de políticas públicas, né, no sentido de garantir com absoluta prioridade aquilo que diz na lei que protege a criança e o adolescente. Temos que refletir de que todas as facetas da corrupção, que existe aqui no nosso meio, elas têm que ser banidas para a gente poder construir um tempo novo, uma sociedade nova. Então nós temos que até dessas desgraças a gente procurar também tirar as lições e, sobretudo, tirar posições. O que nós não podemos ficar é inertes. Vir notícias como essa, né? E achar que é normal. É normal matar criança, é normal explorar a criança sexualmente, é normal tudo isso e pronto. Não. Entendeu como? Então, eu não fiz nada de especial. Apenas eu cumpri o meu dever. Foi a hora do meu dever. Tomar conhecimento, cobrar, não me curvar. E quem me conhece sabe. Eu entro nisso com absoluta sinceridade. Não faço favor a ninguém, em ser sincero. Eu entro nisso querendo apenas ver o bem público. Não é nada de pessoal contra ninguém. Quem me conhece sabe. E você que me acompanha, lê isso nos meus olhos. Por quê? Porque alguém tinha que cobrar, correto? Alguém tinha que cobrar. Muitas instituições ficaram silenciosas. Eu lamentei por diversas vezes isso. A Campos tinha uma prefeita. E eu vou falar essa pergunta que eu vou te fazer. Com relação à prefeita, eu nem digo tanto por ser poder executivo, mas o senhor vai ficar à vontade para fazer suas observações. Mas a Câmara de Vereadores, partindo do princípio que é uma representação da sociedade, que representa o povo, eu achei ela para não dizer uma palavra diferente, acanhada. À margem de todo esse processo, que não era um caso simples. Como que a leitura que o senhor faz da Câmara não é nominal a vereador, a Câmara enquanto representante do povo? E aí o senhor pode puxar o gancho para o Poder Executivo. Eu vejo que várias instituições falharam com as nossas crianças. Tá? E vou falar aqui com seriedade, mas com cortesia, que eu sou uma pessoa muito cortês e educada com todos, porém sou uma pessoa firme nas minhas coisas. A prefeita da cidade, ela é a mãe, é a avó. Ela é a autoridade máxima dessa cidade. Ela tinha que cobrar isso, né? Nos ajudar a cobrar isso. A Câmara Municipal também, como o senhor disse aí. A OAB. Importante seria a cobrança da OAB, que tem tanta história na luta pelos direitos humanos, cumpriu um papel exemplar no período de combate à ditadura nesse país. Então, a OAB local ficou silente. O próprio Conselho Tutelar, eu cobrei, não estou aqui estendendo a crítica a ninguém individualmente, mas o silêncio dos conselhos tutelares, que são pessoas eleitas pela nossa comunidade para fiscalizar e para cobrar. Então, parece que as pessoas têm medo de cobrar o promotor. Às vezes cobrar o político é mais fácil, né? Mas temos que cobrar sim do político, mas temos que cobrar do juiz, temos que cobrar do promotor, cobrar das instituições. Desde que a gente cobre com seriedade e com elegância, nós estamos cumprindo o nosso dever de cidadão, estamos exercendo a nossa cidadania. Entendeu? Então, por isso que eu, respondendo a você, Cláudio, eu acho que isso tem que ficar como lição para nós, de que nós temos que nos unir, nós temos que atuar, todos nós, os poderes públicos, né? Bem como os três poderes, o executivo, o judiciário, o legislativo, as instituições da sociedade civil, né? As instituições religiosas também, né? Que congrega pessoas, nós temos que lutar, né? E cobrarmos, né? Não é cobrar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Quando eu falo cobrar aqui, eu estou falando de cobrar, da gente no sentido de construir com maturidade, né? Uma relação entre nós, e entre os indivíduos e as instituições, uma relação madura, soberana, altiva, né? Onde que o que prepondera e o que se evidencia
não é o interesse pessoal de A, B ou C, mas o interesse de todos nós, porque quando visamos o interesse de todos, né, a gente constrói para todos e não para alguém em particular. Deputado, eu vou fazer uma pergunta ao senhor de uma coisa que eu sinto na pele enquanto advogado, que é a morosidade processual. Nós estamos falando de um caso que ele se arrasta por N motivos, mas nós sabemos que o problema da demora também, e às vezes ela causa prejuízo, ela deixa de manter alguém vivo, ela deixa de fazer com que alguém em vida receba uma indenização e às vezes deixa a sociedade, às vezes, com um leque de especulações até por causa da demora essa que foi cobrada durante muitos anos por senhor. O senhor é parlamentar, qual é a visão que o senhor tem dessa morosidade processual? O que poderia ser feito, na sua opinião e na sua experiência, para que essas coisas pudessem ser mais rápidas e a sociedade pudesse ter uma resposta mais célere do Estado? Olha... em todas as áreas. Nós precisamos, né, de termos mudanças, né, em todos os 3 poderes. Precisamos de reformas, não reformismo. Precisamos de reformas substanciais e não apenas remendos, né? No poder judiciário, no poder executivo e no poder legislativo. Dessas reformas, Cláudio, que a sociedade no ano passado foi às ruas reivindicá-las. Lamentavelmente, muito pouca coisa aconteceu. Fizeram ali um reformismo barato, que eu diria assim, não é isso? Uma mini reforma. Então a sociedade brasileira, né, como um todo, tem que discutir as suas estruturas e aparelhá-las para que elas possam realmente, quando requisitados os seus serviços, darem as respostas mais imediatas. E o Poder Judiciário, a polícia, que são órgãos auxiliares, bem como o Ministério Público, também precisa dessas reformas. Nós não podemos, por exemplo, eu sou defensor, nós estamos agora num período eleitoral, eu sou defensor de existir os juízos eleitorais fixos, específicos, só eleitoral. Aí o juiz acumula a infância e juventude e o eleitoral. O juiz acumula a vara civil e também como juiz eleitoral. Então, e outras funções, né? Então, avolumam-se muitos processos, né? E dificultam, isso é uma questão... E o eleitoral com prazos curtos, estrutural, né? Como o Ministério Público também, né? Precisa das suas reformas, não é isso? Então, mas nesse caso, Menina de Guarulhos, houve um tempo muito grande. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. E além disso, o que ia deixando a gente e a sociedade, né, apreensiva, é que a gente não via uma luz no fim do túnel. A gente via que a cada momento que se mexia nesse caso, surgiam muito mais perguntas do que respostas. Nós buscávamos respostas e o que a gente encontrava não eram respostas, eram perguntas, né? Então, por isso, respondendo a você, resolver mesmo esse problema, reforma estrutural em todas as instituições do nosso país. Mas neste caso em particular, eu não atribuo isso a apenas a necessidade da reforma. Porque quando a doutora Renata Felisberto entrou no caso, a coisa andou. Nada aqui, como já disse, contra ninguém. Contra o promotor Leandro Manhães, não tem nada contra ele. Agora, ele como servidor público, né, ele pode ser cobrado, sim. É porque as pessoas ficam cheias de dedos, né, para cobrar. Quando a gente cobra com civilidade, quando a gente cobra sem qualquer outra conotação a não ser a do interesse público, ninguém precisa ficar cheio de dedo para cobrar ao deputado, ao prefeito, ao vereador, ao juiz, ao desembargador, ao promotor. Não, nós somos uma sociedade que temos que exercer a nossa cidadania. Só assim nós vamos construir um mundo mais fraterno, um mundo onde a gente efetivamente seja assim, irmãos uns dos outros. Então, nada aqui de pessoal. Mas acho que, neste caso, houve muito tempo. Foi dado muito tempo para a polícia, foi dado muito tempo para o Ministério Público, né, para a Justiça, para
dar a explicação que esse caso precisava. Você vê um caso. Aqui em Campos teve um caso famoso das gredes, o crime das gredes, em que existia uma máquina de autenticar que autenticava recebimentos para a prefeitura de tributos, né, de taxas, e que essa era falsa, era uma autenticação falsa. Esse caso demorou tanto que parece que prescreveu. É igual, por exemplo, algumas coisas que lá atrás, desde a década de 90, estradas que foram denunciadas que não houveram reforma, depois na década de 2000, né, estradas que não se tem hoje como fazer uma perícia, entendeu? Pô, não tem como fazer uma perícia, como é que vai atestar a culpabilidade de alguém ou inocentar alguém? Então, às vezes, essa morosidade ajuda. Essa morosidade ajuda o réu, ajuda o criminoso. Entendeu como? Olha os prejuízos. Há 15 anos que entra muito rote de petróleo aqui nessa cidade. 15 anos, uma geração, gente. Uma criança que nasceu em 98, quando começou a crescer os royalties no governo de Arnaldo Viana, né? Hoje tem 15 anos, nasceu lá, hoje tem 15 anos. Hoje quem tinha 15 anos lá em 98 tem 30, já é pai e mãe de família. Entendeu? Então, por isso, os prejuízos são enormes. Aí, quando existem os procedimentos de apuração e esses procedimentos não têm fim, vira a impunidade. Aí o cara acha normal, né? Gastar mal o dinheiro do royalties, acha normal ganhar dinheiro em cima, né, do erário público, e só e simplesmente... Confunde o que é legal com o que é ilegal. E isso não redundar em qualidade de vida para os bairros, para os distritos, né? Então, por isso, ninguém tem que ficar assim, cheio de dedos, não. Tem que cobrar. Cobrar sim com civilidade, cobrar sim respeitosamente, cobrar sim no exercício da cidadania a todas as autoridades, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Deixa eu aproveitar, Roberto, que nós estamos no último bloco, tem uma pergunta eu acho que é importante também. Nós sabemos do seu trabalho, do trabalho da Justiça, do Ministério Público, nós sabemos também que é muito importante a participação da imprensa, né? Eu acho que a imprensa, ela às vezes vai a lugares que às vezes as pessoas não conseguem ir. Às vezes a imprensa consegue, o que não seria da imprensa no país, se você olhar a história, a participação dela na descoberta de sérios ilícitos, de férias, coisas, questões políticas. Na sua opinião, durante todo esse tempo, são 5 anos, é um verdadeiro laboratório. A imprensa cumpriu o seu papel no que diz respeito a acompanhar, a apoiar, a dar estrutura que isso pudesse andar? Eu, no começo do programa, disse isso, né, que não tinha nenhum mérito meu, pessoal, né? Nós tivemos vários colaboradores, dentre eles a imprensa, as redes sociais, os blogs. Então, eu digo, Cláudio, que se não fosse esse auxílio dos segmentos da imprensa, das redes sociais, dos blogs, esse caso poderia ter morrido. É a impressão que eu tenho, tá? É a impressão que eu tenho. E qual agora, eu quero a sua impressão pessoal. O que você sinceramente espera enquanto desfecho disso? E qual a sensação que você tem com relação ao que se pode vir a acontecer? Cláudio, eu disse aqui no programa já que eu não tenho filhos. Eu não tive a aventura de ter filhos. Mas eu, mesmo não tendo filhos, eu, como ser humano, eu imagino o seguinte: o que pensa um pai, o que pensa uma mãe, o que pensa um vovô, o que pensa uma vovó, né? Eu tenho certeza absoluta que, num ponto muito pessoal, muito íntimo, todos nós, o que nós lá no íntimo desejamos, né, é que esses crimes sejam apurados, né, e evidentemente chegue a uma conclusão civilizada, não é isso? Para dar as garantias que nós precisamos. Para quê? Para que o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, não fique pensando assim: o que será do meu menino nessa terra em que vem notícias pavorosas e nada acontece de punições? O que será da minha menina
numa terra onde vem notícias de rede de pedofilia, de crimes, de assassinato de crianças, de exploração sexual de menores, e que nada acontece, né? Então, acho que a sensação da impunidade dá um desconforto, mas a sensação, né, de que quando se tem uma notícia como essa, de crimes, e onde há apuração, e no rigor da apuração existe exemplarmente a punição à luz do direito, à luz da legislação, não vingança, à luz da legislação, a comunidade agradece e favorece a construção de uma sociedade fraterna, uma sociedade onde as pessoas sejam verdadeiramente colaboradoras uma das outras. Roberto, quero agradecer muito a sua participação e o Grupo de Comunicação Terceira Via está sempre à sua disposição. Eu que agradeço, conte comigo e um abraço a todos que nos acompanham. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem.